Bom dia, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa aula não terá assunto novo, e sim uma revisão do que a gente já estudou de equações algébricas. Então, hoje a aula vai ser apenas de exercício, tá bom? Para vocês fixarem e tirarem alguma dúvida que ainda tenha ficado. Então, vamos lá. Nessa primeira questão, eu peço, escreva uma equação para cada sentença. Depois, considerando o conjunto dos números racionais como conjunto universo, encontre a solução. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão montar uma equação algébrica baseada neste enunciado e depois a gente vai resolver, encontrar o valor da incógnita, certo? Então, quando eu digo assim, o triplo de um número natural x é 15. Como é que eu armo essa equação? O triplo de um número, como que eu posso escrever isso matematicamente? 3x. Ele está dizendo que o triplo de um número x é igual a 15. Então, eu coloco igual a 15. Só isso. Fácil, né, pessoal? E agora, como é que eu resolvo essa equação algébrica? Então, resolver uma equação algébrica é encontrar o valor da incógnita. Incógnita, pessoal, é essa letrinha aqui, o x. Então, eu vou pensar assim, qual número multiplicado por 3 dá igual a 15? Eu posso fazer isso mentalmente, ou também eu posso fazer isso no passo a passo dos cálculos, né? Vamos fazer aqui, Mentalmente, eu vou pensar qual número multiplicado por 3 dá igual a 15, que aí já é o 5, né? Então, a solução já é 5. Mas se eu quiser fazer o cálculo algébrico, eu vou fazer dessa forma, x vai ser igual a 15, que esse número tem aqui. E esse númerozinho que está aqui do lado do x, eu passo para cá dividindo, Coloco aqui embaixo dividindo. Tá certo? Então, fica x é igual a 15 dividido por 3. E quanto é 15 dividido por 3? 5. Então, x é igual a 5. Logo, 5 é a solução dessa equação. 5 é o número que torna essa equação verdadeira. Por quê? Porque se eu colocar aqui, no lugar do x, o 5, e fizer 3 vezes 5 não é igual a 15, pois bem, confirmei a equação. Pessoal, isso é fácil, certo? É só uma questão de treino, realmente. E esse assunto é muito importante para vocês, vai acompanhar vocês até o final do ensino fundamental, do ensino médio. Então, é por isso que eu estou fazendo essa aula, reforçando mesmo como a gente resolve equações algébricas. Vamos para a letra B. Na letra B, eu digo assim, o quadrado de um número racional y, aqui eu chamei o número de y, é 1/4. Como é que eu armo essa equação? Quando eu falar o quadrado de um número, eu vou escrever, y, que o número que eu estou falando aqui é o y, elevado a 2. Tá bom? Isso aqui é a representação do quadrado de um número. Vou colocar igual a 1/4, que é o que a questão aqui está dizendo. Tá, e agora, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso, pessoal, tirando a raiz quadrada de 1 e de 4, certo? Então, vou repetir aqui o y igual raiz quadrada de 1/4. Aí, vamos lá. Como é que a gente tira a raiz quadrada de 1/4? Primeiro, a gente tira a raiz quadrada de 1 e depois a gente tira a raiz quadrada de 4. Vamos lá, qual a raiz quadrada de 1? Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 1? O próprio 1, né, gente? Então, raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 4? Vamos pensar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Pronto, isso aqui é a solução da equação. 1 sobre 2 é a solução dessa equação, porque torna essa equação verdadeira. Tá bom? Próxima.
Um número natural n somado com 36 é igual a 57. Como é que eu armo essa equação? Eu coloco n mais. Por que mais? Porque aqui diz somado. Com 36, coloco 36 aqui, é igual, coloco igual aqui, a 57. Tá aqui o 57. Somente isso. Agora eu vou resolver. Como é que eu resolvo? Eu passo tudo que tem número, passo para depois da igualdade e faço a continha. Só que quando o número muda de posição, ele muda também de sinal. Aqui, ó, ele não estava antes da igualdade, esse 36, e eu não vou passar ele para depois da igualdade, não vou passar para cá. Então, eu vou mudar o sinal dele. Se é mais, vai vir menos. Fica assim, gente, ó, n é igual a 57, vou repetir aqui, menos 36, tá bom? Por que esse menos mesmo, hein, gente? Isso, porque o 36 estava antes da igualdade, e agora ele passou para depois da igualdade. Se ele muda de lugar, ele muda de sinal. Se estava mais, vem menos. Tranquilo? Aí agora, vou repetir o n, repetir o igual e fazer 57 menos 36. Aí vocês façam aí que dá 21. Pronto, 21 é a solução desta equação algébrica. Por quê? Porque se eu pegar esse 21 ó, e colocar aqui no lugar do n, essa igualdade aqui vai ser verdadeira. Ó. 21 mais 36 é igual a 57. Então, realmente, a solução dessa equação é o 21. Tá bom? Vamos fazer a última. O quadrado de um número inteiro, k, agora eu chamei o número de k. Pessoal, eu posso chamar esse número de x, de y, de n, de k, de qualquer letra eu posso chamar. Tá bom? O fato de mudar a letra ó, não altera em nada no raciocínio, no cálculo de vocês, não. Tá bom? Então, o quadrado de um número inteiro k é menos 3. Vamos armar essa continha aqui e ver como é que fica, ó. O quadrado de um número, então, é k elevado a 2. Como é o nome disso aqui, hein, gente? Um número embaixo com um filhotinho em cima. Como é o nome disso? Isso, potência, muito bem. Que é a quinta operação, né, da matemática. Quais são as operações da matemática? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Né? A gente já estudou isso esse ano. Então, k ao quadrado, que é k elevado a 2, é igual a menos 3, que é o que a questão dá aqui, ó. Como é que a gente resolve essa continha? A gente vai repetir o k, repetir o igual, vai colocar esse símbolozinho, que é o símbolo de raiz, de quem? De menos 3. E agora, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá menos 3? Pessoal, atenção, não existe raiz quadrada de números negativos, certo? Agora, no ensino fundamental, não existe, certo? Isso vai existir para vocês lá no ensino médio, quando vocês forem estudar o conjunto dos números imaginários, tá bom? Mas, por enquanto, fixem esse conhecimento. Não existe raiz quadrada de número negativo. E como esse 3 está negativo, então a resposta é: não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza, pessoal? Belezinha? Tá entendido? Bom, tem mais uma questão aqui que eu peço para calcular a raiz desta equação, que é simplesmente o quê? Calcular o valor da incógnita. Aqui, o que é incógnita? É esse x. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente coloca tudo que tem x, todo número que tem um xzinho perto dele, a gente deixa antes da igualdade. E todo número que não tem nada, nenhuma letra perto dele, a gente joga para depois da igualdade. E fazendo isso, mudando os números de posição, a gente muda de sinal. Então, fica como? Ó, fica 2x menos 7x, por quê? Porque o 7x não estava positivo aqui, quando não tem sinal é porque está positivo, tá, gente? Ó, não estava positivo, ele não passou para antes da igualdade, ó, a igualdade é isso aqui, ele não passou para antes, então ele vem negativo, ó. E o 20 não estava positivo, ele não passou depois da igualdade, então vem negativo, tá bom? Aí fica assim, ó,
Subtração de números com sinais diferentes. Como é que fica? Aqui é mais e aqui é menos. Sinais diferentes, ó. O que é que eu faço? Eu subtraio e repito o sinal do maior número. Então, 2x menos 7x vai ser menos 5x. Por quê? Porque o 2 é positivo e o 7 é negativo. Então, pelo fato de terem sinais diferentes, eu subtraio. 7 menos 2, 5. E por que esse menos aqui? Porque eu subtraio e conservo o sinal do maior número. Quem é maior, o 2 ou o 7? Isso, o 7. E o 7 é positivo ou negativo? É negativo. Então, eu vou repetir o sinal dele aqui embaixo. Tá bom? Igual agora a menos 20. Ó, pessoal, na matemática, o número que fica aqui antes da igualdade não pode ter sinal negativo, tá bom? Então, para isso, eu tenho que tirar o sinal de menos e colocar um sinal de mais. Mas quando eu faço isso, eu mudo tanto o sinal deste númerozinho quanto o sinal deste númerozinho aqui, tá bom? Então, ó, vai ficar assim, mais 5x igual a mais 20. E se esse 20 fosse mais? Ficaria menos 20, porque eu estou mudando o sinal. Se eu mudo o sinal desse aqui, se está menos eu boto mais, eu tenho que mudar o sinal desse. Se está menos eu boto mais, se está mais eu boto menos. Tá bom? E agora, como é que eu faço isso aqui? Ó? Quando eu tenho só um número aqui, ó, perto da letra, eu passo para cá dividindo. Ó. Fica assim. Quanto que é 20 dividido por 5? 4. Tá bom? Então, a solução dessa equação... Solução a gente também chama de quê, pessoal? De raiz, exatamente. A solução dessa equação é 4. A raiz desta equação é 4. É tudo a mesma coisa, só muda a terminologia, tá bom? Então, gente, a aulinha de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham revisado, tirado alguma dúvida. E agora eu vou encaminhar vocês para a lista de exercício, que é indispensável, né? Matemática só aprende exercitando. A lista de exercícios, como vocês já sabem, está na plataforma Google Classroom e também no grupo de WhatsApp. E eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo aprendido. Até a próxima aula.